Deus abençoe, Deus derrame graça sobre mim, sobre vocês, e que cada vez mais, né, sejam pais maravilhosos, dos quais os filhos possam ter a nós como exemplos, e exemplos firmados em Cristo Jesus, né? Assim como também já, pela fé, né, eu também parabenizo os demais pais que aqui estão, né, futuros pais, Gabriel, né, João Henrique, Davi, Wendel, e que também essas palavras, Gabriel e tanto mais, Caian, Henrique, né, essas palavras sejam também para todos vocês. Deus abençoe. Então pronto, título da mensagem: o amor da misericórdia e o ódio da religiosidade. O texto em Mateus capítulo 12, versículo 12 ao 13, e que diz assim: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Queridos, aqui temos nosso Senhor Jesus Cristo, e ele estava, como era seu hábito, como era costume dele, ele estava na sinagoga, ele ia para lá, ia expor seus ensinamentos, aonde muitas pessoas se maravilhavam, né, com os seus ensinos, com a sua doutrina. E naquele momento em que ele se encontra na sinagoga, lá também havia um homem que padecia de grande sofrimento devido a uma mão aleijada que ele tinha. Mas ali também, em meio a todas aquelas muitas pessoas presentes, haviam os fariseus e os escribas, os doutores da lei. E que da mesma forma, assim como Jesus e como tantos outros, haviam visto aquele homem que tinha sua mão aleijada, atrofiada. Ora, a lógica vai nos levar a imaginar, a pensarmos, que aquelas pessoas, por saberem que Jesus estava presente no mesmo recinto, no mesmo lugar, aonde se encontrava este irmão com sua mão aleijada, elas ficariam penalizadas por aquela pessoa, por aquele homem, e chamariam então esse pobre e deficiente homem, e a ele diriam: ô meu querido, graças nós damos a Deus por você estar aqui conosco neste momento, juntamente com o Salvador, Jesus Cristo. Olha ele aqui. Damos graças a Deus por este momento. Por aqui ele está também, quando você também está presente, caro irmão. Porque afinal de contas, Jesus, o Salvador, ele já tem curado muitos, como acredito que você deve saber disso. Portanto, olha, acaba a tristeza. E alegre-se, olhe para o céu e veja o que o Senhor preparou para ti. Alegre-se no Deus de Israel, pois aqui, por meio de Jesus, Ele irá operar um milagre em sua vida e vai restaurar a sua mão. Alegre-se. Porém, queridos, nada disso aconteceu. Muito diferente disso, pensavam aqueles religiosos fariseus. A mente deles estava em outra vibe, não nessa. A única questão que aqueles fariseus pensavam era somente uma: eles estavam fixados nisso. A única coisa que aqueles fariseus pensavam era se Jesus ia curar aquele aleijado
no sábado. A questão deles era essa. Porque, queridos, os fariseus tornaram as regras de não trabalhar nos sábados regras tão duras, tão rígidas, que curar no dia de sábado era um pecado, e um pecado gravíssimo. Aqueles fariseus, eles já tinham se mostrado demasiadamente rigorosos quanto lá atrás a colheita no sábado que os discípulos de Jesus fizeram. Contudo, Jesus não lhes deu atenção quanto a isso. Jesus não se deixou ser intimidado quanto a essas questões. Jesus não dava cabimento a essas coisas. Jesus não mudava a sua fala porque fulano ficava com a cara feia ou se via confrontado, não. Jesus não deu àqueles homens um pingo de atenção, um pingo de cabimento. Jesus, repito, não se deixou ser intimidado, porque muitos, e não eram poucos, estavam a reclamar dele. Mas então o que fez Jesus? Jesus sabe o que faz? Ele deixa aquela coisa andar, caminhar, fluir. Ele deixa, inclusive, chegar ao extremo. E então, Jesus provoca aqueles fariseus, deixando-os no que muito conhecemos como um beco sem saída. Ou então, como também conhecemos, numa sinuca de bico. Ou melhor ainda, Jesus os deixa em xeque-mate. Ou seja, Jesus deixa aqueles fariseus sem reação e sem qualquer resposta para dar a pergunta que o Senhor fez. Qual pergunta? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Jesus, ele usa uma lógica simples para mostrar àqueles fariseus, aqueles hipócritas, aqueles religiosos falsos, o quanto suas normativas sobre o sábado estavam completamente equivocadas. Porém, aqueles opositores, o que eles fazem? Eles se calam cheios de ódio. Se calassem cheios de vergonha, legal. Mas não, se calam cheios de ódio. Se calam porque não tinha nenhuma resposta a dar ali. E eles se calam cheios de ódio, sabe por quê? Porque não aceitavam qualquer outro entendimento a respeito do sábado. Só valia o que eles tinham posto como norma e como regra. A grande polêmica do sábado estava aqui posta no campo de luta, de combate. E Jesus, de forma alguma, ele se deixa submeter às questões de religiosidade e tradições criadas tão somente por homens. O conflito aqui deu-se inicialmente lá atrás no campo do trigo, quando os fariseus lançam seu ataque aos discípulos de Jesus. Agora, do campo dos cereais, do campo do trigo, agora esse conflito, esse embate segue-se agora ao templo, à sinagoga, onde lá o conflito fica demasiadamente mais intenso. Contudo, meus irmãos, o ataque dos opositores
Agora não é contra os discípulos, agora é contra Jesus. Jesus era decretado inimigo número 1 do Sinédrio. Jesus, queridos, já havia perdoado pecados. Jesus já havia sentado na mesa e comido com publicanos e pecadores. E agora Jesus contraria as regras do sábado, imposta por aqueles fariseus, quando seus discípulos colheram espigas, e agora, quando Jesus cura o aleijado. E diante do que agora nós já ouvimos, eu quero juntamente com vocês compreendendo os versículos de 9 ao 14, nós apreciarmos esse texto do Evangelho e trazermos ricas lições para as nossas vidas. E quero ler inicialmente com vocês do versículo 9 ao versículo 12, e que diz assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então, meus irmãos, era a rotina de Jesus sempre ir ao templo, à sinagoga e aos sábados. E a sinagoga era um lugar de ensino, de exposição da doutrina, e foi exatamente isso que Jesus foi lá fazer. E naquele dia estava um homem que tinha um grande e sério problema em sua mão. E segundo o evangelista, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 6, essa mão que ele tinha um problema era a sua mão direita. E talvez aquele homem fosse um trabalhador, é possível, que fosse um trabalhador que sofreu um acidente e esta deformação, esse acidente lhe criou uma deformação e foi para lá justamente estar com Jesus, porque sabia dos milagres que Jesus já havia operado. E então lá ele pudesse suplicar, pedir a Jesus que curasse a sua mão e a sua mão direita. Por outro lado, sabendo que lá também estavam os fariseus, e sabemos quanto aqueles fariseus eram os falsos, dissimulados, eram hipócritas. E também eles já sabiam, já tinham conhecimento dos hábitos, dos costumes de Nosso Senhor. Eles podem ter avisado aquele homem que Jesus estaria lá. Só, sábado, vai lá na sinagoga, Jesus de Nazaré, ele vai estar lá. Tu tens sabido que ele tem curado pessoas, aleijados têm andado, cegos têm visto, leprosos têm ficado curados. Então, olha, isso aqui vai ser besteira para ele. Vai para lá porque ele vai estar lá e vai curar a sua mão. Então é possível que mediante isso eles enviaram aquele homem para lá, avisaram para que aquele homem fosse para lá, a fim de se encontrasse com Jesus e Jesus viesse curá-lo do problema da sua mão. E se isso, por acaso, essa conjectura, foi de fato o que aconteceu, uma coisa é certa: aqueles homens não mandaram aquele aleijado para lá porque tiveram compaixão da sua vida. Nenhuma. Só havia uma motivação deles tramarem tudo isso. E a motivação era levantar a acusação contra Jesus. E sabe qual era o objetivo? Matá-lo. De tanto ódio que tinham de Jesus.
Queridos, os opositores de Nosso Senhor, eles estavam ávidos, eles estavam desejosos, ansiosos para que Jesus viesse de alguma forma, ou por palavra, ou por atitudes, contrariar, ser opositor às normas que eles mesmos haviam criado. Então eles, com suas mentes completamente infestadas de muita falsidade, cheios de muita inveja e de muito ódio, porque via de regra o invejoso, ele está com o seu coração cheio de ódio. Então eles queriam imputar alguma acusação ao Senhor. E como eles começaram o seu jogo sujo, eles olharam para Jesus e disseram: Jesus. Aí eles perguntam: é lícito curar no sábado? Eles queriam acusar Jesus de uma profanação. Eles queriam acusar Jesus de blasfêmia. Porém, meus irmãos, as suas devassas, malignas e perniciosas motivações que estavam dentro dos seus corações, elas sim eram absurdamente profanas e blasfemas aos olhos do Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque eles rejeitavam o Filho de Deus, Jesus. Eles rejeitavam ali o Messias. Eles não aceitavam em Jesus a sua divindade. E se há um pecado da blasfêmia, este é o pecado. Porque é um pecado absolutamente imperdoável. Só se alcança perdão mediante a credulidade no Filho de Deus, Jesus. De outra forma, essa pessoa, essa criatura, ela está num estado de completa condenação. Porque tudo que ela fez, tudo que pensa, tudo que fala, tudo que deseja, é imperdoável. Afinal, ela não acredita na única possibilidade de perdão, que é o Filho de Deus. E assim aqueles homens ficariam completamente e absolutamente culpados dos seus pecados. Jesus já havia se declarado maior que o sábado. Jesus já tinha dito: eu sou o Senhor do sábado. E como tal ordena ao homem, ele ordena para que se levante. Aquele homem que estava lá com as mãos atrofiadas, com a mão atrofiada, ele levanta e diz aquele homem para que vá diante de toda a assembleia que ali estava reunida, digamos mais ou menos aqui como estamos. Ele chega aquele homem e diz: levante, fica aqui no meio, por favor. E podemos imaginar que tal atitude de Jesus, diante da perniciosa pergunta dos fariseus, foi para indagá-los da seguinte forma, e aqui estou eu conjecturando. Ele chama aquele homem com a mão atrofiada, coloca-o na frente de todos e diz: eu quero que vocês olhem de forma fixa para a mão direita desse homem. E como religiosos que vocês dizem ser, como homens de Deus que vocês falam ser, e como conhecedores de Deus, como professam, me digam, por favor, o que vocês sentem sobre essa situação desse homem.
Talvez naquele momento algum olhem para Jesus e dizem, não olhem para mim, olhem para a mão dele. E me digam uma coisa, caros homens de Deus, vocês não sentem aqui nos seus corações nenhuma dor pela dor desse homem? Vocês não sentem em seus corações nenhum tipo de compaixão? Em nenhum momento vocês olhando fixamente como vocês estão agora olhando para a mão desse homem, a mão aleijada desse homem, vocês não se penalizam? Vocês não se colocam no lugar dele, deste pobre homem? Acredito que Jesus, nessa conjectura aqui que eu estou falando, parafraseando suas palavras, Jesus, ao dizer isso, contra-ataca aquela pergunta que lhe foi feita, e o Jesus faz com que? Com outra pergunta, obrigando aqueles fariseus a responderem o que perguntaram. E a pergunta está no versículo 11. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Queridos, os ferrenhos opositores de Nosso Senhor, eles ali diante dessa pergunta ficaram em silêncio, calados, sem qualquer resposta a dar, até porque ele não tinha uma resposta a dar, exceto uma, mas essa eles não queriam dar. E Jesus, diante daquele silêncio, de ter perguntado a todos aqueles fariseus e eles ficarem calados, diante disso Jesus vai e joga outra pergunta. E agora utilizando-se de juízo de valor. E Jesus pergunta assim, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E acredito que Jesus ainda dá uma pausa, esperando também que falem alguma coisa, mas o silêncio aumenta mais ainda. E aí Jesus fecha a questão, constatando algo que era inquestionável. Quando Jesus diz, por consequência, a isso tudo que eu lhe perguntei, e que vocês ficaram calados, e creio eu aqui, parafraseando e conjecturando, Jesus dizendo, e que vocês ficaram calados porque vocês não têm o que falar, e aliás têm, só tem uma coisa, concordar comigo. Mas por consequência de tudo quanto eu lhe perguntei, é lícito, é legal, pode sim fazer bem no sábado. Segundo Simon Kistemaker, é muito possível que tal conduta naquele tempo, naquela região, não era considerado um erro resgatar uma ovelha de uma situação tal como essa, independente de ser ou não ser sábado. Portanto, aqui está a pergunta que os fariseus se engasgaram, se entalaram e não puderam responder. Que ora, se uma ovelha que caiu em um buraco, eles correm para socorrê-la? Era isso que Jesus estava dizendo a eles. Ora, se cai uma ovelha de vocês no buraco, e vocês correm para socorrê-la? E isso sem importar o dia que for, ainda que esse dia seja um sábado, muito mais ainda, meus senhores,
deve-se fazer o bem a um ser humano, que é portador da imagem de Deus. Portanto, um ser humano não tem um valor infinitamente mais elevado que uma ovelha? Queridos, a conduta ética e o exercício da misericórdia, da compaixão e do amor está acima que qualquer ato cerimonial ou norma eclesiástica. Acima de tudo isso. O culto ao Senhor que nós oferecemos aqui domingo é sagrado? Deve ser feito com reverência? Sim, e com ordem. Nós aqui estamos aqui em silêncio, em completo respeito e reverência à palavra de Deus que está sendo ministrada aos nossos corações. E assim tem que ser. Nós não estamos aqui tirando a nossa atenção com o WhatsApp, com o Facebook, com placar de jogo, ou seja o que for. Não. Nós estamos aqui nos submetendo à autoridade de Cristo, honrando e louvando o seu santo nome, porque digno Ele é. Se a palavra está sendo lida, se para. Se eu vou entrando atrasado e a palavra está sendo lida, ou está se orando, para ali, espera orar, espera ler a palavra, depois vai e senta-se. Se chega a ser atrasado dentro de um culto, a gente fica em total reverência ao culto. Por quê? Porque assim tem que ser. A gente não chega falando com todo mundo, se chega atrasado, deixa para falar quando chega antes, ou depois. Ou então no momento de comunhão, aproveita o embalo. Se sai para um canto, para outro, tomar água, teve um problema tal e voltou, está orando, para. Porque assim deve se prestar o culto ao Senhor. Mas diga uma coisa, se aqui aparece alguém no meio de nós, precisando de uma ajuda naquele instante, sei lá, cai dentro de uma depressão terrível, num choro compulsivo, começa, ou então tem um passamento, começa a passar mal, nós não vamos parar o culto para atender o nosso irmão? Claro que sim. Claro que sim. Só que os fariseus, eles tinham um zelo e um valor muito mais estimado às tradições dos homens do que à palavra de Deus. Eles valorizavam muito mais as normas estabelecidas pelos rabinos que a ordem de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Se temos algumas normas, se temos alguns ritos que achamos importantes, se temos tradições que depositamos valores, precisamos, antes de colocá-las acima de tudo, saber se elas cumprem os propósitos de Deus e, por assim ser, glorificam o seu nome. Aqui em Mateus, Jesus afirma que uma pessoa vale infinitamente mais do que uma ovelha, e do que um cachorro, do que um gato, do que um boi, seja o que for o animal. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 9, e também Marcos 3, 4, Jesus pergunta, lá a pergunta que Jesus faz é da seguinte forma: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Não devemos aqui entender que os escritores dos evangelhos estão destoando em seus relatos, pois ainda que a forma tenha sido interrogativa, no entanto a pergunta de Jesus tem o sentido de afirmar que é
absolutamente correto fazer o bem no sábado. Então Jesus, como Deus onisciente que é, sondava-lhes seus pensamentos, os pensamentos daqueles homens, sabendo de antemão que suas perniciosas intenções, suas malignas intenções, estavam fluindo naquele momento. Então, observando quão duros, obstinados e incorrigíveis, e também impenitentes, que eram seus corações, assim Jesus se enche de tristeza e de ira, como relata lá em Marcos capítulo 3, versículo 5. Tristeza e ira. Os fariseus não intencionam de forma alguma responder a Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque a resposta só poderia ser uma. Jesus, de fato, você está absolutamente certo. Errado estamos nós. Fazer o bem não tem dia e nem tem hora, ainda que o dia seja o sábado. Mas eles não tinham intenção. Assim, muitas vezes, sabe como é? Somos nós. Jesus nos encurrala, sua palavra nos confronta, nos estapeia, aponta o dedo no nosso rosto e diz o quanto nós estamos errados. Mas nós fazemos como esses fariseus, não aceitamos. Batemos o pé de forma rebelde. A palavra diz que nós estamos errados. E nós sabemos que estamos, mas assim mesmo fincamos o pé e desobedecemos ao Senhor. Que possamos orar ao Senhor para que sejamos diferentes desses fariseus. Que não fiquemos enraivecidos com o que a palavra nos confronta, mas alegre porque ela está nos confrontando. Porque é sinal que ela está nos avisando do real perigo que nós estamos vivendo, pensando, agindo, planejando. Que possamos responder ao Jesus quando sua palavra nos confronta e dizer: Jesus, o Senhor está certo, errado estou eu, tem misericórdia de mim e me perdoa. Não era o desejo daqueles homens concordarem com Jesus, pois eles iriam render-se a Jesus. E isto era algo indesejável a todos eles. Assim como muitos que escutam o Evangelho, mas discordam dele, se enraivecem dele, porque não querem o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles querem um Deus segundo suas vontades, segundo seus desejos e segundo o seu coração. Sendo assim, Jesus, diante dos seus opositores, e após sondar as mentes de todos e conhecer seus mais profundos e ocultos pensamentos, ele olha agora para aquele homem aleijado. Aí versículo 13 diz: então disse aquele homem: estende tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Como sempre, os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo são imediatos e completos. É como disse William Hendricks: não precisou antes, depois do milagre, um pré-diagnóstico de um médico. Não precisou fazer exames do tipo investigativos. Simplesmente, Jesus lhe disse que estendesse a mão. E quando ele assim já o fez, a mão estava curada.
Diferente dessas patifarias e safadezas que nós vemos por aí. Que é aquele grito, levante, ande, a pessoa sai manquejando, cai dali, cai acolá. Veja, está vendo? Parece que está ainda a vista obscurecida. Mudo fala e fica... Eu não sei se vocês já viram algum milagre de Jesus na Bíblia Sagrada, que ele disse ao aleijado ande, e o aleijado passou um tempo para andar, o cego outro tempo para ver, o mudo outro para falar. Eu não vi. Eu só vi ele dizendo, levante e ande, e o cabo ainda pega, bota a maca debaixo do braço e sai andando. Ele diz ao aleijado, ao cego veja, e o cego vê claramente. Eu não vejo isso. Eu vejo aqui a palavra do Senhor dizendo assim, estenda a tua mão. E ao estender, a mão foi curada. Eu vejo ele dizer, ei, segue-me. E aquele se levanta e segue. Agora é preciso ouvir o segue. É preciso ter a fé que Deus gera nos corações dos pecadores para poder seguir a Jesus. Eu não vejo nenhum ainda dizendo, quem sabe amanhã, quem sabe depois. Não. Se fala muito de conversão, minha casa, minha vida. É de prestação em prestação. Não conheço. Eu conheço santidade, minha casa, minha vida. Até tudo bem. Uns antecipam algumas prestações, assim, uns boletos, outros não. Né? Outros até vencem um boleto ou outro. Acontece. Mas conversão a nosso Senhor Jesus Cristo é imediata. Já. Aquele homem tinha um problema sério em sua vida. Um problema que muito possivelmente deve ter desencadeado entre tantos outros, que um problema traz outros. Via de regra é assim. Assim como este homem, existem muitas pessoas com seríssimos problemas, que também culminam em outros. Problemas que as deixam subjugadas, escravizadas a eles, e não somente questões físicas, mas também de ordem emocional. Tem suas almas completamente sobrecarregadas e opressas. Precisam urgentemente ser restauradas. Precisam tirar de sobre si a culpa que oprime pesada e esmagadoramente a sua vida. E queridos, é somente em Jesus que estes podem ser restaurados e terem suas almas completamente aliviadas da carga opressora. A culpa do pecado oprime e desgraça toda uma vida. Contudo, Jesus convida, ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados, opressos, sobrecarregados, e eu os aliviarei, eu tirarei esse peso da carga do pecado que pesa sobre sua alma. Jesus ainda convida as pessoas a virem a Ele, acreditando que nele encontrarão descanso para suas almas adoecidas, cansadas e opressas. Jesus ainda convida, Jesus hoje mesmo ainda está convidando. Jesus fez um milagre. E esse milagre também não foi cheio de dramaturgia, como há pouco eu falei. Não teve encenação. Não teve emocionalismo dramatúrgico, teatral. Não precisou mudar ambiente. Jesus não usou objetos. Jesus não usou efeitos musicais. Jesus não usou, repito, nenhum ambiente místico. Ele simplesmente
deu uma ordem para que aquele homem estendesse a mão, e no mesmo instante a mão foi restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que tem muita gente neste mundo com sua mão atrofiada, aleijada, ou melhor, sua alma, sua vida. Só que estes estão tratando o convite de Jesus assim como estes fariseus hipócritas estão rejeitando. Estão vendo sua vida em que estado está, mas preferem esta vida do que se submeter em fé ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ainda que diante de tudo que aconteceu, ainda que diante de um ato maravilhoso e de sublime grandeza, ainda assim aqueles fariseus não se deixaram ser convencidos do quanto estavam errados. E este é o problema de muitos. Ao invés de alegrarem-se pela vida de um homem que teve sua mão curada, o que aconteceu? Se encheram de inveja. Ao invés de sentir amor por Jesus, por ter abençoado a vida de um homem necessitado, eles passam a odiar a Jesus Cristo ainda mais. Fica-nos uma pergunta curiosa. Será que se aqueles fariseus tivessem suas mãos deformadas, eles não iam querer receber o milagre de Jesus? Será que você se lembra de quando você tinha sua mão atrofiada, aleijada, ou sua alma, ou sua vida? Lembra desse dia em que Jesus disse assim: ei, estenda a mão, aproxime-se de mim, siga-me, venha a mim. Será que você se lembra desse dia? Muito possível, se você se lembra desse dia, você também deve ficar também desejoso e anelante de ver outros que vivem essa mesma situação que você viveu no passado, e você dizer assim: sei, ó, vai lá, Jesus está lá no templo, vai lá recebê-lo. Ele tem algo maravilhoso para lhe entregar, para dar para a sua vida. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai curar a sua alma. Ele vai tirar o peso e a opressão de sobre você. E vai lhe dar a paz que o mundo não pode lhe dar. Eu fico perguntando se os fariseus não enxergavam quão aleijados eles eram da alma. Com certeza não. E o versículo 14 diz: e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. O ódio que havia tomado suas almas naquele momento seria bastante suficiente para matar Jesus imediatamente. Mas eles não podiam fazer isso. Eles não podiam porque estavam sob o domínio do Império Romano, a quem todos eles estavam subordinados. E uma sentença de morte só poderia ser expedida legalmente pelo Império Romano. Como também o povo que ali estava reunido, com toda certeza, naquele instante que viu a mão daquele homem ficando sã, eles não iriam aprovar qualquer ato de violência a Jesus, que somente fez o bem ao pobre homem. Embora talvez muitas das pessoas que estiveram lá e que viram aquele milagre foram os mesmos que tiveram lá diante de Herodes e disse: crucificam e solta Barrabás. Os fariseus rejeitaram a luz, eles taparam os ouvidos para a palavra de Deus. E assim saíram da sinagoga, desse jeito. Como seria bom se de lá tivessem saído para refletir sobre suas atitudes.
Porém, ao invés de refletir sobre suas más atitudes, saíram de lá para tramarem uma forma de matar Jesus. A cegueira espiritual, ela não deixa que o indivíduo enxergue o que na verdade é pecado. Ela não deixa. Para eles, fazer o bem no dia do sábado era pecado. Contudo, odiar e pensar, tramar, planejar a morte de alguém não era. No Sermão do Monte, Jesus falou muito bem sobre isso. Estes fariseus eram completos hipócritas, só enxergavam a vida dos outros e jamais as suas. Eles só conseguiam olhar o cisco, mas não viam a trave. E dessa forma são muitos que vão para a igreja, que assistem o culto. E no culto há um confronto naquilo que de fato eles são. Contudo, saem do culto pior do que entraram. Ou seja, mais culpados ainda. O Evangelho denuncia as nossas malignidades. O Evangelho, ele expõe o estado deplorável do pecado em que se encontra o ser humano. O grande problema é que muitos não reconhecem e, volto a dizer, sai com seus estados mais culpados do que antes. Sai com seus corações mais duros do que nunca. O Evangelho, ele é fogo que derrete a cera, mas ele é fogo que endurece a argila, o barro. Alguns escutam o Evangelho e o aceitam. E a este Evangelho eles se prostram em completa submissão, em fé na pessoa de Jesus. E estes têm seus corações completamente derretidos, tal como um bloco de cera, sob a ação do fogo do Evangelho. Seus corações são amolecidos. Porém, muitos, e não são poucos, escutam o Evangelho, mas não lhes dão ouvidos. Sentem-se ofendidos e, portanto, não creem. E já estes seus corações, eles vão sofrer o processo contrário. O Evangelho age também como fogo nesses que não creem. Só que agora como um fogo sob um bloco de argila, de barro, que quanto mais o fogo é intenso, mais esse bloco endurece, transformando num duro tijolo maciço. Assim eram esses homens que estavam lá a acusar nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguiam ouvir. E se ouviam, rejeitavam. E ao rejeitar, endureciam seus corações. E por terem seus corações endurecidos, não aguentavam confronto. Porque para eles estavam acima do padrão. Eles eram o melhor. Eles não tinham defeito. Eles não precisavam de salvação. Eles se julgavam merecedores de se aquietar nos braços de Abraão. Se julgavam bom demais. E aí eu quero citar o pastor José Bessa, que eu compartilhei com vocês. Acho que ontem ou foi hoje. Quando ele diz, no mundo caído,
Satanás não precisa fazer homens maus, porque isso é só o que tem. Nós somos bons? Somos não. Nós somos maus. Então, no mundo caído, Satanás não precisa fazer homens maus. Ele só precisa fazer estes homens maus se acharem bons, acima do padrão. Estes nunca vão querer Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque eles entendem que não precisam de um Salvador. Salvar de quê? Eu sou bom. Então Jesus, como santo e perfeito que é, ele viveu seus dias terrenos de forma perfeita. Entretanto, isso não importava para aqueles fariseus ou qualquer outra pessoa não convertida. Os fariseus nutriam um ódio mortal por nosso Senhor, queridos. Assim é a natureza do ser humano. A natureza humana caída sempre que oportunamente demonstrará seu ódio por Deus na sua forma de viver. Ele pode até não falar que odeia Deus, mas ele age como quem odeia. O pastor Don Charles Riley, ele faz a seguinte pergunta e também responde. Ele diz: por que os profetas de Deus foram mortos? Você já imaginou por quê? Porque raivosamente os religiosos judeus rejeitaram os apóstolos como malignos. Você imagina por quê? Porque os primeiros mártires cristãos foram executados. Por quê? Porque John Hus, porque Jerônimo de Praga, porque Ridley, porque Latimer foram queimados na fogueira. Por quê? Eles não foram queimados por algum pecado, diz John Charles Riley. Eles não foram queimados por algum pecado ou por qualquer ato ilícito que praticaram, mas porque foram homens piedosos, penitentes, obedientes. A natureza humana não convertida é assim, diz Charles Riley. Odeia os homens de Deus. E sabe por quê? Porque odeia o próprio Deus. Não nos escandalizemos. Nós éramos assim como esses homens. Odiávamos Deus e os homens de Deus. Se nós não verbalizássemos isso, mas uma coisa é certa, nós agíamos como quem odiava. Ei, vamos lá, vamos para isso, vamos para o congresso, vamos ali para um culto lá na igreja, vamos orar com a gente, vamos lá. Não vou não. Quando saio, estou dizendo porque eu dizia, não sei você. Eu vou lá para lá, negócio de crente, negócio de pastor. Pastor é tudo ladrão, não é tudo não. Tem ladrão, mas não é tudo não. E os ladrões são falsos profetas, não são pastores de Deus. E assim, nós agíamos assim, lembre-se que era assim que nós agíamos. Assim, queridos, os cristãos devotos, se assim nós somos devotos cristãos, devemos estar certos e jamais se surpreenderem com o sentimento odioso do mundo. Primeiro João capítulo 3, versículo 13 diz: meus irmãos, diz João, o apóstolo do amor, não se admirem se o mundo os odeia. Não se admirem. Interessante que é mais fácil aos devotos de Deus aceitarem os convites do mundo do que o mundo aceitar os convites dos homens de Deus. Ministério de Louvor, por favor. Lembremos-nos, queridos,
que não há sequer um homem perfeito em toda a terra. Nenhum. Não há nenhum. Agora, o único perfeito que existiu, ele foi perseguido e perseguido até a morte. Portanto, entenda que os verdadeiros cristãos são perseguidos e odiados, não por suas falhas, mas porque lutam aguerridamente e corajosamente em ser semelhantes ao seu Salvador. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais ainda a opressão desse mundo será sobre nós. Muito mais ainda seremos rejeitados. Agora, se parecermos mais com o mundo, evidentemente que os problemas vão ser praticamente zerados. Porque é o que o inimigo das nossas vidas vai querer fazer conosco, se a gente já está fazendo o que ele quer. Vai lutar? Não, eu vou lutar com ele. Mas ele está fazendo a minha vontade e eu vou ainda brigar e arengar com ele? Não vou. E Satanás fica quieto. Diga assim, não, deixa aí, ele está me ajudando. Talvez Satanás use até as palavras do nosso Senhor. Diz, olha, quem é por nós é a nosso favor. Ainda que ele não faça nada, que ele seja alheio a tudo, mas já está de bom tamanho, já está me ajudando. Agora, se ele começar a orar todos os dias, clamando ao Senhor por misericórdia, por graça, para que se torne santo como santo é o Senhor. Se ele começar a orar assim, se ele começar a orar para que o Senhor lhe dê ousadia, coragem, intrepidez e vergonha para proclamar. Vergonha, quando eu falo, não é ter vergonha, mas vergonha por não ir, para proclamar esse evangelho a toda criatura. Aí é problema. Se ele começar a orar pela salvação dos seus filhos, pela salvação da sua família, pela salvação dos seus amigos, dos seus irmãos, daqueles que ele nem conhece, daqueles indulgentes, daqueles que estão na rua, morando na rua, daqueles que estão entregues às drogas, se ele estiver orando, parando e orando por isso, é problema. Como diz aquele cabo do Facebook que vende carro, aí é treta, aí a bronca é grande. Se ele começar a se levantar e vai para as praças, se ele começar a andar e ver as oportunidades que ele tem para proclamar o evangelho, para falar do evangelho àquelas pessoas, e ele passar a fazer isso, aí é bronca, é problema. Aí era a hora, acredito que Satanás diz, aí agora, de eu tocar a trombeta e reunir meus demôniozinhos do meu exército e ir de encontro à vida deste homem ou mulher de Deus. Se ele tem sido exemplo desse evangelho, se ele tem lutado para ser reflexo, luz neste mundo, aí eu tenho que me levantar. Mas enquanto ele estiver parado na dele, fazendo o que o mundo quer que os que são de Deus façam, se ele continuar não sendo diferença nesse mundo, se ele pegar a candeia dele, a lamparina dele e jogar debaixo da cama, ao invés de colocar no mais alto lugar, para que o reflexo de Cristo, a luz de Cristo seja alcançada em pessoas, em outras pessoas que necessitam, aí é problema, aí eu tenho que me levantar contra a vida dele. Aí a barra pesa, irmão. Aí a barra pesa. É quando a gente diz assim, eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz e vou seguir o meu Senhor por onde quer que Ele vá.
aí o negócio pega. Mas por outro lado, aquele que tem um nome que está sobre todo nome, aquele que deu sua vida e morreu pelos pecados de todos que creram no nome dele, mas ressuscitou o terceiro dia e vive está e assuntou aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está lá do alto dos céus, contemplando a vida destes que estão aqui em confronto com as hostes malignas, que estão aqui em confronto com as trevas, que estão aqui em confronto com os demônios, que estão aqui em confronto com este mundo caído, mas estão proclamando o nome do Senhor. Der o que der, aconteça o que acontecer, lá dos céus, aquele já está falando de antemão: muito bem, servo bom e fiel, eu lhe tirei do seu tremedal de lama do pecado, eu lhe fiz um vaso de barro para me honrar, e eu me alegro em tua vida, ainda que este mundo não se alegre. E graças dou ao meu Pai, pelo mundo não se alegrar de você. Meu salvo, meu regenerado, meu justificado, meu amor, a quem eu derramei toda a minha graça para te restaurar. Não há sequer um homem perfeito, queridos. Nós não somos perfeitos, nem nunca seremos. Mas o Senhor que nos salvou, que é perfeito, Ele quer que nós lutemos por isso. Portanto, entenda que os verdadeiros cristãos são perseguidos e odiados. Agora, eles não são perseguidos e odiados por suas falhas, mas eles são perseguidos e odiados porque lutam de forma calorosa e corajosa em serem semelhantes ao seu Salvador. Viver como um cristão no mundo é viver uma rota de constantes colisões. Você vai bater de frente com pai, com mãe, com esposa, com esposo, com filho, com filha, com irmão. O mundo odiou a Cristo, o Senhor dos cristãos. Da mesma forma odiarão seus seguidores. Uma fé refletida por uma religiosidade superficial e farisaica, essa fé desconhece o verdadeiro significado do amor, da misericórdia e da compaixão. Um religioso dessa natureza, ele até pode falar em amor, mas ele age em desamor. Somente quem experimentou da graça fala de amor, mas não somente fala, mas exerce o amor. Que oremos ao Senhor para que o amor que Ele derramou sobre nossas vidas seja convertido em nosso viver em completa misericórdia, um pelos outros e para